Somos agradecidos ao Deus de infinita bondade que Ele tem nos concedido este nosso momento na casa do Senhor. A Bíblia nos ensina no Salmo 103, no versículo 7, que o nosso Deus fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Deus é um Deus que se revelou, se mostrou, o Deus que se faz conhecido. E hoje de manhã na escola dominical nós entendemos porque Deus se faz conhecido, se fez conhecido e quer ser conhecido, para que venhamos glorificá-lo, exaltá-lo. O salmista no Salmo 33, ele vai expressar um louvor ao Deus Criador. E Deus, no seu ato de criação, de criar, Ele o fez pela sua palavra. Falou e haja luz. E a Bíblia diz, e Deus disse, haja luz. E houve luz pela sua palavra, pelo ato de expressar tal coisa, assim foi feita. E Deus, no Salmo 33, nessa peça poética do salmista, leva-nos a entender que toda a terra deve temer ao Senhor, tema-no todos os moradores do mundo. Salmo 33. Eu estou mencionando o Salmo 33 porque no versículo 12 diz o que lá? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mais alto grau de felicidade para a nação, para a pátria que tem escolhido o Deus único, vivo e verdadeiro como seu Senhor. Mas espere, depois da vírgula tem um acréscimo nesse versículo. O segundo bem-aventurado desse versículo é: e o povo ao qual escolheu. Quem escolheu? Deus, o Senhor, para a sua herança. O pregador Charles Haddon Spurgeon, quando fitou este versículo, ele disse assim: dupla eleição. De um lado, pessoas escolhendo Deus, e de outro lado, pessoas sendo escolhidas por Deus. Que privilégio! Amém? Voltando a nossa atenção para o país Brasil, a pátria, chamada Pátria Amada, não é assim? Pátria Amada Brasil, viu até um slogan do governo, Pátria Amada Brasil. No mês de setembro, é o nosso mês, em que se comemora a independência do Brasil. Agora está com 201 anos. Os 200 anos, o bicentenário chamou muito a atenção, agora é 201. Vai chamar mais atenção quando chegar no tricentenário. Mas para o tricentenário, se Jesus tão logo não voltar e o tricentenário acontecer, nem aquelas garotinhas que estão lá dentro vão participar desse tricentenário. É muito difícil. Teriam que ter a condição de mais de 100 anos de idade, e a Bíblia diz que a duração é de 70 anos, passou disso, chegando a 80 em enfado e canseira, passa rapidamente e nós voamos. E pensando em comemorações do dia 7 de setembro, eu sempre trago uma mensagem voltada para isso. Eu me lembro que em 2022 o ano passado eu preguei a respeito da Semana da Pátria, falando a respeito do grito da nossa independência. No ano anterior eu preguei para que somos chamados, de Gálatas 5,13, e agora eu vou pregar o verdadeiro grito pela
liberdade. João 8, Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 30 ao versículo 36. O ênfase da mensagem é a respeito de liberdade. João 8, do versículo 30 ao versículo 36. O apóstolo João, ele escreveu o Evangelho de João, escreveu 1ª, 2ª e 3ª João, e também é o escritor humano do livro do Apocalipse. João, aquele discípulo denominado o discípulo amado. Estão prontos? Quantos podem colocar-se em pé? Fica na posição da sua bênção de Deus. João 8, 30 ao 36. Diz a palavra de Deus: falando ele estas coisas que antecedem o versículo 30, que estão no discurso de Jesus, do verso 12, quando ele se apresenta como a luz do mundo e trabalha essa consideração por todo o texto, até o versículo 29, mostrando quem ele era realmente, a missão dele. O versículo 30 diz: falando dele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Veja bem, já não é para toda a multidão que ele está falando aqui agora, mas para os que criam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aqui é a praticidade, viver na prática do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oremos. Nos entregamos, ó Deus bendito, a este tempo, tendo lido o texto da palavra do Senhor para a mensagem, nos entregamos a essa obra que só o Espírito Santo pode realizar no meu e no coração de cada um aqui hoje à noite. Fala conosco, torne a palavra clara, precisa, cristalina a nossa compreensão, que tenhamos o ensino do Senhor. Tira, Deus, as nossas dúvidas, incertezas, traga aquela convicção que precisamos, que necessitamos e que o Senhor quer que tenhamos, é a palavra do Senhor. Oramos pela obra de salvação de pecadores perdidos sem Jesus Cristo, e oramos também pela edificação dos salvos. Exortados sejamos todos nós a viver uma vida para a glória do Senhor, que possamos experimentar e viver a verdadeira liberdade que nos é apresentada na palavra do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém.
Sempre nas comemorações do dia 7 de setembro, nos vem à memória aquele destacável grito: independência ou, como eu dizia o ano passado, independência custe o que custar. Este é o grito que foi dado às margens do rio Ipiranga, dia 7 de setembro de 1822. É um marco na história do país Brasil, da pátria Brasil. Tanto é que nessa comemoração para-se as atividades. É feriado. E você então tem um dia chamado de descanso, quando você comemora a independência política do seu país. D. Pedro I declarou a independência ou a libertação política do Brasil da corte de Portugal. Naquele momento do brado independência ou morte, o Brasil então agora seria um país livre, experimentando liberdade política. No entanto, nós sabemos que a verdadeira liberdade não está na política, na economia ou mesmo na religião como instituição organizada. As pessoas continuam sendo escravas, não no corpo, mas na alma. Todavia, a liberdade da alma já foi conquistada e declarada por um grito que mudou a história da humanidade. O grito está consumado, de João 19:30. Há mais de 2000 anos, Jesus Cristo bradou na cruz do Calvário. Jesus Cristo declarou a vitória sobre a morte, trazendo a independência, ou a verdadeira independência, sobre a vida de todos quanto nele creem e o recebem como Senhor e Salvador. Verdadeira independência não apenas de um país, mas de toda a humanidade. Esse brado do Senhor Jesus, imagine ele pregado na cruz, sofrendo as últimas palavras, porque depois desse brado, desse grito, ele rendeu o espírito ao Pai. Está consumado. Este é o brado, o grito da verdadeira liberdade conquistada e declarada num ato que mudou a história da humanidade. E esse brado, esse grito, quantos anos antes, Muitos anos antes, está no 1º século. A liberdade da alma. Veja bem, trazendo a independência sobre a vida, nossas vidas do Senhor Jesus. O que mais o ser humano pode temer e temia, senão a morte? E a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, porque embora ele tenha experimentado a morte, ele ressurgiu, ele ressuscitou. E quando Paulo menciona sobre a sua ressurreição, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55 ao versículo 57. A nossa independência já foi proclamada muito antes da independência política do Brasil ser
proclamada. A verdadeira liberdade foi conquistada por Cristo na cruz. Amém? A verdadeira liberdade foi conquistada por Cristo na cruz. Mas o que é preciso para viver essa verdadeira liberdade que foi conquistada por Cristo na cruz? O que é preciso para que eu e você venhamos viver essa verdadeira liberdade? Para que eu e você venhamos viver essa verdadeira liberdade, é preciso, em primeiro lugar, veja lá o que diz o versículo 31. Se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Primeiro aspecto para que eu e você possamos viver essa verdadeira liberdade, é preciso que tenhamos compromisso com Cristo na sua palavra. Amém? Com Cristo na sua palavra. O discípulo, o seguidor do Senhor Jesus, precisa ter compromisso, comprometimento. Permanecer em Cristo significa andar continuamente em obediência à sua palavra. Sabe quando você vai executar uma obra mas quando você vai executar algo que um eletrodoméstico que você vai consertar, avaliar ou fazer alguma coisa, ou vai montar, e você então precisa do manual de instruções. Fala-se muito hoje também, quando alguém vai fazer um tipo de comida, um tipo de prato, tem ali uma receita que mostra para você os ingredientes que você precisa usar, bem como também o modo que você vai preparar essa determinada comida. Então você tem uma receita, você tem a instrução sobre a receita. O mesmo acontece com remédio, a instrução, informação, como ingerir de tantas horas. Com a palavra de Deus a mesma coisa. Para que possamos viver a vida cristã, não dá para você dizer, é assim, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Você precisa ter instruções. Como, por exemplo, o piloto que depende da bússola para conduzi-lo, para dirigi-lo. Quando você vai deslocar de um lugar para outro, hoje você usa GPS para fazer a sua locomoção, um mapa. Assim, nós precisamos permanecer na palavra do Senhor. Se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então a resposta de Jesus é muito simples e prática, dentro do seu propósito. Qual é o propósito dele? Que nós sejamos praticantes da palavra, e para isso nós precisamos conhecer a palavra. E como se conhece a palavra? Lendo, estudando, meditando, memorizando. Pois nós temos as reuniões, os cultos, os devocionais que você deve realizar. É o alimento espiritual. Pregações que você acompanha, que você ouve, vai trabalhar o ensino, a compreensão da palavra do Senhor. E Deus sempre teve os seus pregadores, os seus profetas, os seus professores, os seus mestres da palavra dele. E além disso, também hoje, todos que estão em Cristo Jesus têm o Espírito Santo. Amém? O professor divino que lança luz, ilumina-nos na palavra do Senhor. Tanto é que o salmista disse no Salmo 119, como eu falava tão facilmente, eu sabia o endereço desse versículo, o 119, 18, confirma para mim, Rafael, Salmo 119, versículo 18, é o desvenda mesmo? Isso, recebi uma iluminação, graças a Deus.
Não tinha nem noção qual versículo que era. Brilhou 18. Desvendo os meus olhos para que vejas as maravilhas da tua lei. Irmãos, parece que em dado momento a gente acha que aprendeu muita palavra. Se avaliarmos o tanto que Deus quer que da palavra dele tenhamos uma compreensão que ainda não tivemos. Esses dias Deus estava impressionando meu coração. Pense, na minha palavra diz: pedi e dar-se-vos-á. É preciso pedir o que você quer. Tem que pedir. Não que ele não saiba o que eu necessito antes mesmo de que venha ao meu pensamento, mas a minha sujeição, o meu quebrantamento de dizer: Deus, me conceda algo, eu necessito. A começar por sabedoria, Tiago capítulo 1, versículo 5. Você vai conferindo aí, Rafael. Se eu cometer engano ou lapso, você me ajuda, viu? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto e ser-lhe-á dado. É na palavra que nós, e é muito da palavra, e aí, pedir e dar-se-vos-á, mas alguém vai dizer: eu estou pedindo, eu peço, mas não estou recebendo. Tiago responde: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. De vez em quando eu gosto de fazer aquela reflexão. Faça você também. Quem é o seu Deus? É o Deus vivo e verdadeiro? O Deus todo-poderoso, dos atos poderosos, o Deus de maravilhas? Você está realmente conhecendo o Deus vivo e verdadeiro, que te criou a sua imagem e semelhança? Ele é o dono do ouro e da prata. A bênção dele nos enriquece e não traz consigo dores. Ele disse para Salomão: porque você pediu sabedoria, quando Deus mencionou a ele: pede o que quer, eu te darei. E Salomão pediu sabedoria, como não pedisse riqueza nem a vida dos teus inimigos. Deus deu, além de sabedoria, também riqueza para Salomão. Olha que a rainha de Sabá, quando chegou para visitá-lo e ouvir da sabedoria dele, trouxe-lhe presentes. Como alguns, quando lê, falam: rainha de Sabá, passa também lá em casa. Não é? Ela levou presente, não sei quanto, está lá no texto, depois você lê lá o que a rainha de Sabá levou para ele. E ele nem tanto precisava daquilo, mas até a esposa ele ganhava de presente das nações. Juntou um número enorme, grande, conforme você tem conhecimento. Palavra: se vós permanecerdes na minha palavra, compromisso com a palavra. De vez em quando eu vou ficar bravo comigo, você tem que ficar bravo com você também. Precisamos ter compromisso com a palavra. Eu tenho trabalhado muito isso com o Ernesto, nas suas aulas que ele tem comigo, tanto é que ele está memorizando a Bíblia, memorizando. Eu falei para ele: quanto mais você memorizar, meditar, mais você vai entender que você mais precisa da palavra. A Bíblia, irmãos, é inesgotável. Já imaginou algo assim? Pensa numa fonte de água. O pregador diz assim: a milésima consulta na Bíblia, no mesmo texto, dá tanto prazer quanto a primeira, porque a fonte, a água está sempre fresca, a fonte é inesgotável. Para que eu e você possamos viver a liberdade conquistada por Cristo Jesus na cruz,
compromisso com a palavra do Senhor. Ler, estudar, meditar, memorizar, colocar no coração a palavra do Senhor. Segundo, versículo ainda versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento progressivo. Segundo item, para que eu e você possamos viver essa liberdade conquistada por Cristo na cruz. Compromisso com a verdade. João 14:6, Jesus declarou o quê? Que Ele é... Não, Ele é a verdade, eu quero já direto. Ele é o caminho, a verdade também. Ele é a verdade. João 14:6, a verdade é personificada na pessoa do Senhor Jesus. Estar em Cristo significa verdadeiramente permanecer na palavra de Deus e poder desfrutar da verdadeira liberdade que Ele nos proporciona. Então eu vou permanecer na palavra com toda a exatidão, com toda a veracidade, e eu vou poder desfrutar verdadeiramente da liberdade que a palavra me proporciona. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É dito que muitas pessoas vivem em prisões, não prisões de grades, não prisões de paredes, mas presas pelo pecado que as domina e leva essas pessoas a cometer e fazer coisas que destroem, que vão destruir e destroem as suas vidas. Existem muitos que vivem na escravidão das drogas e dos vícios, que aos poucos dominam suas vidas. Há pessoas agora que estão presas, dominadas por drogas, por vícios, que estão mantendo-as cativas, presas, encarceradas. Outras estão experimentando o cárcere do medo. Eu conheci uma moça anos atrás, uma jovem, ela tinha tanto medo, que ela tinha até medo de não ter o que comer. E ela estava sempre, naquela época, é claro, não sei hoje, ela estava sempre investindo no supermercado, sempre acreditando que ela tinha que estocar um pouco mais. E a Bíblia nos diz: o pão de cada dia nos dá hoje. O pão de cada dia nos dá hoje. Nos dias em que Deus cuidou do seu povo no deserto, irmãos, entenda, deserto não é lugar chamado de roça. Não tem sítio no deserto, não tem lavoura no deserto. A palavra maná saiu de lá. Com maná, adubando com maná, tudo dá, né? Uma coisa assim. Com maná adubando dá. Mas Deus deu para o seu povo o maná. Todos os dias. O povo tinha um compromisso de acordar cedo para colher o maná para aquele dia. O pessoal de olho grande e medrosos tentaram colher a mais, mas não criou bicho. Só da sexta para o sábado que eles podiam colher para 2 dias, pela ordem de Deus. Eles podiam fazer colheita. Então há pessoas hoje que estão enfrentando o cárcere do medo, da depressão. Quantos estão encarcerados na depressão, ansiedade, estresse, cárcere do ciúme, da dependência psicológica das drogas, que tem atingido
milhões de pessoas. Nunca as pessoas foram tão livres por fora, e nunca foram tão prisioneiras no mais íntimo do seu ser. Olha o versículo 34 diz: em verdade, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ainda que não esteja preso com cadeias de paredes, de grades, ainda que não estejam presas por fora, mas estão aprisionadas por dentro. Romanos capítulo 6, versículo 16 fala: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Há uma escravidão, e nessa escravidão do pecado, nós vamos dizer que o pecado é um cruel senhor. Eu tinha colocado na calçada de casa, para jogar fora, para quem quisesse pegar, uma porta. Já estava vários dias lá, aí apareceu alguém lá hoje querendo pegar a porta e cobrar para levar embora. E aí ele falou: eu estou vendo há vários dias a porta está aqui, ninguém vai pegar, eu levo embora para você. Eu ofereci R$4, ele falou: paga, não, tem que 6. Eu arrumei 6, aí ele pegou a porta e nem recebeu o dinheiro, já saiu cambaleando. Eu falei: mas será que ele vai conseguir levar essa porta na cabeça? Ele colocou aqui na cabeça e sumiu. Eu estou esperando ele voltar para pagá-lo. Aí demorou muito, eu entrei em casa, aí bateu no portão e eu fui lá e ele falou, eu falei: está aqui o 6, ele falou 10. Deu muito trabalho, foi muito difícil levar aquela porta. Eu concordei com ele que não foi fácil levar, nem sei onde é que ele levou, mas ele levou na cabeça e não estava tão são, podia até cair com aquela porta e se machucar. Eu falei: espera aí que eu vou pegar um bonequinho lá no fundo. Aí eu fui lá buscar um cofrinho que eu coloco umas moedas, pode crer que tinha mais R$4 e alguns centavos. Aí eu dei para ele os centavos até passando, ele quis devolver 25 centavos, eu falei: não, pode levar, uma coisa assim. Mas o que você acha que ele ia fazer com aquele dinheiro? Saciar a coceira da garganta, não é? A garganta dele devia estar coçando, ele viu aquela porta ali e falou: ô porta, vai me ajudar. Muito bem, a Bíblia diz que é digno o trabalhador do seu salário. Eu paguei o que ele pediu, fui correto com ele e tal, mas ele pode ter usado aquele dinheiro para beber. E há pessoas agora escravas, não conseguem, elas precisam, irmãos, de um libertador. É o que nós vamos tocar agora. Antes de eu tocar nesse terceiro ponto, deixa-me dizer uma coisa aqui. Na questão de liberdade, tem mais um texto para mim pesar para você, depois de Romanos capítulo 6, versículo 16. O escravo do pecado, ou você vai ser escravo do pecado, ou você é servo do pecado, ou você é servo da justiça. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. Ou eu estou sendo comandado pelo pecado, ou eu estou sendo comandado pela justiça. É preciso que haja, se eu estou sendo comandado pelo pecado, uma libertação. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, fala assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Não era assim? Chegava um país, um reino, lutava e dominava o outro reino, e aquele reino dominado passava a ser o quê? Do reino que dominou? Servo, escravos. E aí eram subjugados por esse reino. Quando você estuda a história do passado, dos grandes imperadores, dos impérios, Império Assíria, Macedônio, Império Babilônico,
Império Persa. A Babilônia estava no auge do poder com Nabucodonosor, depois foi subjugada pelo Império Persa. Ficaram escravos, servos do Império Persa. Nos dias de Jesus, dominava os romanos. Os judeus estavam debaixo do jugo de Roma. E de repente apresenta lá Jesus como o Messias prometido. O pessoal estava doido para ver o momento de Jesus romper os laços com os romanos. Mas eles não entendiam o propósito desse estágio da vinda dele. Ele veio como o Messias sofredor, que foi à cruz, que edificou a sua igreja, que voltaria para o Pai, e num tempo designado por Deus, então ele viria para reinar. Eles conheceram o Messias sofredor, e nós iremos conhecer, vendo com os nossos olhos, o Messias que virá primeiro para casar com a igreja, depois para estabelecer o seu reino. Aí ele vai reinar com cetro de poder e toda a autoridade que ele tem. Nunca deixou de ter tal autoridade. Se alguma coisa no sentido de prender, julgar e sentenciá-lo à morte, é porque ele se entregou, irmãos. Ele se entregou, ele tinha poder para se entregar, para dar a vida dele e poder para tomá-la de volta. Todo poder. Em primeiro lugar, para viver a vida dessa liberdade, a verdadeira liberdade conquistada por Cristo na cruz, compromisso com a palavra, compromisso com a verdade. E terceiro, aceitar a verdadeira liberdade que está em Jesus. Ele acentua aqui no versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Às vezes as pessoas pensam que são livres porque vivem numa sociedade democrática. Elas acreditam que pode expressar suas ideias e princípios. Eu sou livre. A verdadeira liberdade só pode ser conquistada através de Jesus Cristo. É a liberdade da alma. A Bíblia diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Em contrapartida, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não apenas a questão da vida eterna, mas uma vida alegre enquanto estamos vivendo aqui. A diferença na minha e na sua vida é Jesus. A paz que nós temos vem da canalização de Jesus. A alegria que nós podemos desfrutar vem de Jesus. O refrigério vem de Jesus. Não há outra fonte. E se for alguma coisa artificial, resulta em tristeza, em abatimento. Alguém disse assim que eu e você, que a gente pode sofrer todo tipo de circunstâncias ruins na vida, mas ninguém pode roubar de nós a maior de todas as alegrias, a saber que Deus está ao nosso lado em todas elas. Amém? Deus está ao nosso lado. Jesus Cristo disse: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Não estamos sozinhos. O bom pastor cuida, acompanha, manifesta a sua presença para com as suas ovelhas. E Jesus é o bom pastor. A humanidade sempre procurou a liberdade. Liberdade é uma palavra que empolga a humanidade. A liberdade está no centro das aspirações humanas. Basta você observar. Querem liberdade. Eu escrevi então que liberdade é algo de um valor inestimável, precioso para o homem.
é uma das condições da vida que se mostra com enorme apreço e preciosidade. Liberdade. E a busca pela liberdade faz com que o homem esteja disposto a dar a sua vida. Por isso que é feriado. Dia 21 de abril. Alguém, buscando por liberdade, por libertação, foi até as últimas consequências e como pena, como castigo, foi tal pessoa enforcado, deu a sua vida. Mas apesar da liberdade ser vital, importante para a humanidade, essa mesma humanidade sempre é vítima de algum tipo de prisão. Qual é a maior prisão do mundo? A gente volta à referência a esse assunto do ano passado. A prisão, estar aprisionado por dentro ou por fora? A maior prisão do mundo é a prisão da alma. Você pode perder dinheiro, você pode perder fama, você pode perder emprego, você pode romper um relacionamento e ainda assim preservar a sua capacidade de lutar e recomeçar. Mas, todavia, se você perder a liberdade de sua alma, o mundo tornar-se-á pequeno demais, porque você estará algemado pelo sentimento de vergonha, de culpa e de incapacidade. É algo terrível. E muitos agora estão vivendo com a sua alma aprisionada. Tem dinheiro, tem fama, tem emprego, tem um bom relacionamento, mas não tem a verdadeira liberdade. A alma está atormentada. O emocional está abalado, porque o verdadeiro grito pela liberdade que atinge a alma, atinge o íntimo e mais profundo do ser humano, foi dado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Está consumado. Jesus veio para que pudéssemos viver uma vida de abundância, não apenas na eternidade, mas aqui e agora. Aí nós perguntamos: o que é que as pessoas estão esperando para desfrutar a verdadeira liberdade que Ele quer nos dar? Ele diz lá: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, me libertou da lei do pecado e da morte. A melhor decisão na minha vida foi quando eu pude compreender que toda a resposta de pesar, de angústia, de sofrimento, de incertezas, de dúvidas, a resposta para tudo isso estava na pessoa do Senhor Jesus, o Salvador. E poder entender que Ele veio para mim, uma bênção. As nações precisam da liberdade, não meramente política, econômica, mas a liberdade espiritual. Essa liberdade que Cristo fala aqui, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os maiores benefícios
que nós podemos alcançar e desfrutar está numa vida de verdadeiro relacionamento com Jesus. Religião não salva, igreja não salva, mas Jesus salva. Amém? O Evangelho é a pregação das boas novas de Jesus, é sobre Jesus. Há um Salvador e há uma missão de salvar. É o Filho de Deus que Deus deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o propósito abençoador apresentado pela palavra de Deus. Seguir. Nós precisamos seguir algo. O que você está seguindo? Eu estou seguindo agora. Tem pessoas assim, agora eu acho que eu me acertei na vida. Eu estou seguindo agora tal crença. Não, você precisa seguir Jesus. Precisa seguir Jesus, identificar com o Salvador. Eu preciso de um Salvador, eu preciso de Jesus Cristo. Eu sou um miserável pecador, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que mais deveria me atrair para a pessoa do Senhor Jesus é este fato: eu sou um pecador. E só tem dois tipos de pecadores: o pecador salvo por Jesus e o pecador sem Jesus. Nós chamamos de pecador perdido. O hino 396 do cantor cristão: ao cego eu andei e perdido vaguei, sem direção. A pessoa que está perdida, ela não conhece o caminho para conduzi-la, ela não está no caminho certo, ela não conhece, não consegue chegar ao caminho certo. E a resposta para a perdição da humanidade não foi apresentada quando Jesus veio, mas quando o homem pecou. Lá em Gênesis capítulo 3:15, a promessa do Redentor. Alguém disse que missões, na verdade, não começou no Novo Testamento, não começou no Velho Testamento, mas missões começou no céu, na mente de Deus, porque missões é tornar Deus conhecido. Amém? Tornar o Filho conhecido. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O verdadeiro grito pela liberdade foi dado por Jesus. E esse grito permanecerá por toda a eternidade. E a bandeira pela qual nós abraçamos a causa é a bandeira cristã. A bandeira de Cristo, um pendão real, os entregou. A bandeira cristã. As pessoas acham estranho, olha esse tipo de vida das pessoas. Estamos seguindo Jesus. Aquele que diz que está em Cristo também deve andar como ele andou. Os passos do Mestre. Por quê? Porque ele é o Filho que liberta. Na menor fração de tempo possível, diante de qualquer circunstância contrária que poderá nos acometer, nós sabemos onde está o nosso refúgio. Nós sabemos onde está o nosso socorro, o nosso auxílio. E nós podemos, na menor fração de tempo possível, abrir a boca no nome de Jesus e a nossa oração chegar diante de Deus. E dentro do mundo invisível que nós não vemos, mas Deus tem ali o seu agir, a sua providência. Então, falando da importância da oração hoje em dia, como algo que mexe com o nosso cérebro, com essa parte frontal do córtex frontal. Quando você ora, você fala com Deus, e é em nome de Jesus. Olha a importância da pessoa do Senhor Jesus, do libertador, do Salvador. Muito mais importante a libertação de Jesus espiritual do que a política.
Política liberta por fora, mas e por dentro? E a alma? Tem pessoas que você olha assim, mas como pode ser tão triste tal pessoa? Cercada de riquezas, de bens. E com tudo isso a pessoa até ainda tenta suicídio. Você não fala, mas o que é isso? Como pode? Porque não tem experimentado a paz de Jesus. Não conhece paz. Há um tormento, uma opressão, tanto do pecado quanto do maligno. E o pecado é excessivamente maligno. Davi fala das consequências do pecado, atingindo até os seus ossos, adoecendo a pessoa, destruindo a pessoa. E aliado a isso, a ação maligna de destruição. Aquilo que para você seria tão importante e faria tanta diferença, aquela pessoa chega a declarar: o que eu tenho não me satisfaz, não há satisfação. Se te colocar toda a riqueza do mundo nas mãos e você assumir o compromisso com isso em pouco tempo, você dirá: não tenho satisfação, não tenho paz, porque a alma e o espírito não se satisfará. O seu íntimo é algo muito mais sério, é algo espiritual. Esse corpo que você agora usa, que abriga a sua alma e o seu espírito, tira a sua alma e espírito daí para ver o que acontece. Não toma nenhuma decisão, morre, paralisa. Porque quando você e eu fomos criados, Deus soprou o fôlego de vida. Isso aqui é apenas a casa que nós estamos. Mas quem toma as decisões, o espírito e a alma. E a alma só se satisfará plenamente com aquilo que é espiritual. O espírito comunica com o nosso espírito. Há uma obra. Pense sobre isso. Se pois o Filho vos libertar, compromisso com a palavra, compromisso com a verdade, e a verdade, a verdadeira libertação está no Filho, na pessoa do Senhor Jesus. Para mim e para você, ele é muito mais importante do que qualquer imperador e qualquer grito que tenha sido dado, humanamente falando, para a libertação política de uma nação. É a libertação espiritual. Coloquemo-nos em pé e vamos orar nesse momento. Senhor Deus, o Senhor enviou Jesus Cristo, e a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Precisamos do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nem temos sequer condição de pensar como por nós mesmos. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Queremos experimentar, ó Deus, a obra que só Jesus pode realizar em nossas vidas. Ele salva, Ele transforma, Ele faz andar em novidade de vida. Ele é o bendito e eterno Salvador, a Ele toda a glória, honra, poder, domínio, o Filho do Deus Altíssimo. Nós aguardamos, ó Deus bendito, a sua volta, a sua segunda vinda. Trabalhe, Deus, a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Cristo Jesus, esperança nossa, assim expressou o apóstolo Paulo.
Nele há esperança, esperança de vida eterna, de uma vida abundante que começa aqui agora e segue pela eternidade afora. Pai, ser com cada um dos que aqui se encontram e dos que pela transmissão nos acompanha, e posteriormente aqueles que irão entregar-se ao momento de também receberem essa palavra nos seus corações. Confirma a obra, ó Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Fazer um pouquinho diferente hoje, assentai-vos, eu vou falar e já fazer a bênção e a gente vai proceder o cântico. Que haja no seu e no meu, que haja nos nossos corações. Eu tenho a convicção que Deus tem um propósito. Nós vamos ler em casa esse texto e deixe a palavra ser clara no seu coração. Jesus quer ser isso do texto na nossa vida. A obra de libertação é dele. A verdadeira liberdade está em Cristo. A vida cristã é uma vida de verdadeira liberdade, que vai ser então subordinada à ação do Espírito Santo. Tem todo o recurso para vivermos a vida cristã. Todo o recurso para que possamos desfrutar das bênçãos de Deus. Todo o recurso. Precisamos usufruir. Talvez você está usando pouquinho, muito pouquinho do recurso que Deus está disponibilizando. Pode aproximar mais, tem muito recurso. É cada dia, é para cada dia. Renova a sua comunhão, a misericórdia dele renova a cada manhã, é a causa de não sermos consumidos. Há uma esperança, isso foi do recurso. Diga a Deus, eu preciso da direção do Senhor nisso, naquilo. Eu quero uma vida contigo. Toma uma decisão. A vida cristã é uma vida de compromisso, de comprometimento, compromisso com a palavra, compromisso com a verdade, compromisso no fato de que a verdade está, aliás, a verdadeira libertação está numa pessoa. Não é num sistema religioso, é numa pessoa, na pessoa do Senhor Jesus, o Filho, aquele que verdadeiramente pode libertar. Vamos à bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Senhor Jesus, teu Espírito Amém. Tenham todos uma ótima semana, uma semana abençoada por Deus.